Gostei da casa, pai. Meu sogro vai morar aqui. Foi isso que meu filho Diego falou para mim no dia da mudança pro apartamento que eu tinha acabado de comprar para ele. Não foi um pedido. Não foi uma conversa. Foi uma informação. Como se eu fosse um empregado que tinha acabado de entregar um serviço. Eu fiquei ali parado, segurando a chave na mão, sentindo algo estranho subir pela garganta. Uma mistura de raiva, tristeza e uma vontade de gritar que eu segurei com força. Mas sabe o que eu fiz? Sorri. Dei um tapinha no ombro dele, entreguei a chave e saí daquele apartamento sem olhar para trás. Meu nome é Valmir Cunha. Tenho 68 anos e moro aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Passei a vida inteira trabalhando como motorista de ônibus. 42 anos dirigindo para cima e para baixo nessa cidade, acordando de madrugada, enfrentando trânsito, chuva, passageiro reclamando, tudo. Mas eu fazia tudo isso sem pensar duas vezes porque eu tinha uma família. Tinha um filho que dependia de mim. E eu sempre acreditei que pai é isso. Alguém que está ali, que trabalha, que se sacrifica calado, porque é assim que a gente demonstra amor. Pelo menos era isso que eu pensava. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa chance de dividir o que eu passei. E se você está me ouvindo agora, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário dizendo de que cidade você está nos assistindo. Se essa história tocar seu coração, compartilhe com alguém. Todos os dias tem uma história nova aqui. E acredite, o que eu vou contar agora é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Eu nasci lá em Ourinhos, também no interior de São Paulo. Lugar pequeno, todo mundo se conhecia. Meu pai era operário numa fábrica de tecidos e minha mãe cuidava da casa e de nós 4 irmãos. A gente não tinha muito, mas também não faltava nada. Comida sempre teve na mesa, roupa limpa, um teto sobre a cabeça. Meu pai era um homem sério, daqueles que não fala muito, mas quando fala, todo mundo escuta. Ele me ensinou desde cedo que palavra é palavra, que quando você promete alguma coisa, você cumpre. Não importa se tá difícil, não importa se você tem que ralar dobrado, você cumpre. E foi assim que eu vivi minha vida inteira. Conheci minha esposa, a Carmen, quando eu tinha 23 anos. Ela trabalhava numa padaria perto da rodoviária onde eu pegava o ônibus todo dia para ir trabalhar. Eu era ajudante de caminhão na época. Ainda não tinha virado motorista. A Carmen era uma mulher simples, bonita, de sorriso fácil. Dessas pessoas que iluminam o ambiente só de entrar. A gente começou a conversar, eu sempre passava lá para comprar um pão. E num desses dias, eu juntei coragem e chamei ela para sair. 3 anos depois, a gente casou. Foi numa igrejinha pequena, festa simples, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu olhei para ela naquele dia e jurei para mim mesmo que ia fazer de tudo para deixar aquela mulher feliz. E eu cumpri. A gente alugou uma casinha pequenininha aqui em Sorocaba, 2 cômodos e um banheiro. Não era muito, mas era nosso. Eu trabalhava de sol a sol. Nessa época eu já tinha conseguido a vaga de motorista de ônibus, e isso era um orgulho para mim. Era um emprego fixo, com carteira assinada, benefícios. Eu me sentia um homem de verdade, sabe? Um homem que podia sustentar sua casa. A Carmen ficava em casa, cuidava de tudo com tanto carinho. Ela tinha uma habilidade incrível para transformar qualquer coisa simples em algo especial. Fazia milagre com pouco dinheiro. E quando o Diego nasceu, nossa vida ganhou um sentido ainda maior. Eu lembro do dia que meu filho nasceu como se fosse ontem. Eu estava no volante quando recebi o recado que a Carmen tinha entrado em trabalho de parto. Larguei tudo, passei o ônibus para o outro motorista e corri para o hospital. Quando eu vi aquele menino pela primeira vez pequenininho chorando, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se o peito fosse explodir. Era amor, mas também era responsabilidade. Eu olhei para ele e pensei, esse menino vai ter tudo o que eu não tive. Eu vou trabalhar o quanto for preciso, mas ele vai estudar, vai ter oportunidade, vai ser alguém na vida. E foi isso que eu fiz. O Diego cresceu, e eu estava sempre ali. Claro que eu trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, mas nos finais de semana eu era todo dele. Levava ele para o parque, brincava de bola, ajudava nos deveres da escola. A Carmen sempre dizia que eu era um pai presente, mesmo com tanto trabalho. E era verdade. Eu fazia questão disso, porque eu sabia que ser pai não é só colocar comida na mesa.
É estar ali, é participar, é mostrar para o seu filho que ele importa. Eu nunca fui de falar muito sobre sentimentos. Não sou homem de ficar dizendo eu te amo toda hora, mas eu demonstrava de outras formas. Trabalhando, estando presente, fazendo. Quando o Diego entrou na adolescência, eu comecei a perceber algumas mudanças. Ele ficou mais distante, mais fechado. Mas eu achava que era coisa da idade, sabe? Todo adolescente é assim. Eu não forcei barra, dei espaço, mas sempre deixei claro que eu estava ali se ele precisasse. Ele terminou o colégio, entrou numa faculdade de administração. Eu e a Carmen ficamos tão orgulhosos. Nosso filho ia ser o primeiro da família a ter um diploma universitário. Eu paguei a faculdade dele inteira. Não foi fácil. Tive que fazer hora extra, pegar uns bicos de frete nos finais de semana. Mas eu paguei. Cada mensalidade, do primeiro ao último mês. Porque era isso que eu tinha prometido para mim mesmo, que meu filho ia ter oportunidade. Ele se formou, começou a trabalhar, conheceu a Luana. Ela era bonita, bem vestida, educada. Parecia uma boa moça. O pai dela, o Reinaldo, era empresário, tinha dinheiro. Eu percebi desde o começo que ele me olhava de um jeito diferente. Não com respeito, mas com aquela superioridade de quem acha que é melhor que os outros só porque tem mais dinheiro. Mas eu engoli. Afinal, o importante era que o Diego estava feliz, né? Eles casaram, fizeram uma festa grande num buffet chique. Eu ajudei com o que pude, mas a maior parte foi o Reinaldo quem pagou. E eu não me importei. Não era uma competição para mim. Eu só queria ver meu filho feliz. Depois que casaram, o Diego começou a ficar mais distante. As visitas foram ficando raras. Ele ligava de vez em quando, sempre correndo, sempre com pressa. Eu entendia. Ele estava construindo a vida dele, trabalhando, cuidando do casamento. A Carmen sofria mais com isso do que eu. Ela sentia falta do filho, queria que ele viesse mais, que trouxesse a Luana para almoçar com a gente. Mas eu sempre dizia para ela, deixa o menino, Carmen. Ele está ocupado. A gente também foi assim quando era jovem. Mas no fundo, eu também sentia aquele aperto no peito. Aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado entre eu e meu filho. Aí veio o câncer. A Carmen começou a sentir umas dores. Foi no médico, fez exames. Quando veio o diagnóstico, meu mundo desabou. Câncer no pâncreas, já avançado. Os médicos foram claros. Não tinha muito o que fazer, só tentar ganhar tempo. Eu não aceitei aquilo de primeira. Fiquei bravo, questionei, quis segunda opinião. Mas a realidade era aquela. Minha esposa estava morrendo e eu não podia fazer nada para impedir. O Diego apareceu algumas vezes no hospital, mas sempre rápido, sempre com pressa. Sempre com desculpa de trabalho, de reunião, de compromisso. Eu não cobrei, não falei nada, mas dói. Dói ver que seu filho não está ali quando você mais precisa dele. A Carmen lutou durante 1 ano. 1 ano de hospital, de quimioterapia, de sofrimento. Eu fiquei do lado dela cada segundo que pude. Larguei o trabalho, me aposentei mais cedo para poder cuidar dela. E eu cuidei. Dei banho, dei comida na boca, segurei a mão dela nas madrugadas quando a dor era tanta que ela não conseguia dormir. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Porque ela era minha companheira. Era a mulher da minha vida. E quando ela partiu, há 4 anos, uma parte de mim foi junto. Eu fiquei vazio, perdido, sem saber direito como continuar. Foi depois que a Carmen morreu que eu comecei a sentir mais ainda o afastamento do Diego. Ele não ligava mais tanto. Não vinha mais me visitar. Eu ficava ali, sozinho naquela casa, olhando as fotos dela, sentindo a falta dela em cada cômodo. E eu pensava, pelo menos eu tenho meu filho, pelo menos eu tenho o Diego. Mas eu estava enganado, porque o que eu ia descobrir nos próximos anos é que filho a gente cria, cuida, sacrifica tudo por ele. Mas isso não garante nada, não garante respeito, não garante gratidão, não garante que ele vai estar do seu lado quando você precisar. Depois que a Carmen se foi, a casa ficou grande demais para mim, silenciosa demais. Eu acordava de madrugada e por 1 segundo esquecia que ela não estava mais ali. Esticava o braço para o lado da cama e só encontrava vazio. Foi nessa época que eu comecei a entender o que é solidão de verdade. Não é só ficar sozinho. É sentir que você não faz mais falta para ninguém, que você virou um peso, um inconveniente. Eu tinha um filho, tinha uma nora.
Mas nenhum dos dois parecia se importar se eu estava bem ou não. O Diego ligava de vez em quando, mas eram ligações rápidas. Oi, pai, tudo bem? Tô correndo aqui. A gente se fala depois. E esse depois nunca chegava. Eu tentava não cobrar. Não queria ser aquele pai chato, aquele velho carente que fica ligando toda hora. Eu tinha orgulho. Sempre tive. Então eu ficava quieto, esperando. Esperando que ele lembrasse de mim. Esperando que ele aparecesse. Mas as semanas iam passando. E nada. Eu comecei a me perguntar se eu tinha feito alguma coisa errada. Se eu tinha falhado como pai em algum momento. Eu revirava as memórias na cabeça, procurando algum erro. Alguma palavra que eu tivesse dito e que tivesse machucado ele. Mas eu não encontrava nada. Um dia, eu resolvi ligar para ele. Não aguentava mais aquele silêncio. Toquei 3 vezes até ele atender. Oi, pai. Que foi? A voz dele estava impaciente, como se eu tivesse atrapalhado algo importante. Eu engoli seco e disse: Nada não, filho. Só queria saber se você tá bem. Faz tempo que a gente não se vê. Ele deu uma risadinha curta, daquelas sem graça, e respondeu: Tô bem, pai. É que tá corrido demais aqui no trabalho. Você sabe como é. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas mesmo assim, dói ouvir. Dói perceber que você não é prioridade para quem você fez ser prioridade a vida inteira. Tentei puxar assunto. Perguntei da Luana, perguntei do trabalho dele, tentei mostrar interesse. Mas as respostas eram curtas, monossilábicas. Ele estava com pressa, sempre com pressa. Até que eu soltei. Diego, quando você vai vir aqui em casa? Faz meses que você não aparece. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, que já diz tudo antes da palavra sair. Olha, pai, eu vou ver se consigo um tempo, tá? Mas agora eu realmente preciso desligar. A gente se fala. E desligou. Eu fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo aquele aperto no peito de novo. Aquela sensação de rejeição que eu não queria admitir, mas que estava ali, clara como água. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com aquela rotina solitária. Acordava, fazia meu café, assistia televisão, resolvia as coisas da casa. Tinha dias que eu não falava com ninguém. Literalmente ninguém. Eu saía no mercado, comprava minhas coisas, voltava para casa, e era isso. A única conversa que eu tinha era com o caixa do mercado ou com algum vizinho que cruzava comigo na rua. Mas isso não era vida. Isso era só existir. Eu comecei a sentir o peso da idade de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. As costas doíam mais, o joelho reclamava, a cabeça ficava cansada mais rápido. E o pior de tudo, eu não tinha ninguém para dividir isso. Foi aí que aconteceu algo que mudou tudo. Ou pelo menos eu achei que ia mudar. O Diego me ligou num sábado de manhã. Eu estranhei, porque ele nunca ligava de sábado. Oi, pai, tudo bem? Olha, eu preciso falar uma coisa com você. Posso passar aí hoje à tarde? Meu coração deu um pulo. Ele ia vir me visitar. Finalmente. Eu arrumei a casa toda, passei pano no chão, organizei as coisas, fiz uma comida gostosa. Fiz aquele macarrão que ele sempre gostou quando era criança, com molho caseiro, do jeito que a Carmen fazia. Eu estava animado, feliz até. Pensei, ele está sentindo minha falta. Ele lembrou do pai dele. Quando ele chegou, veio com a Luana. Os dois entraram, cumprimentaram rápido, sentaram na sala. Eu ofereci café, ofereci a comida que eu tinha feito. Eles aceitaram, mas comeram rápido, sem aquele gosto de quem está aproveitando. Eu tentava puxar conversa, mas percebia que eles estavam nervosos, ansiosos, como se tivessem algo para falar e só estivessem esperando o momento certo. Eu comecei a ficar preocupado. Pensei que talvez eles fossem me dar alguma notícia ruim. Doença, problema financeiro, sei lá. Até que o Diego limpou a garganta e disse: Pai, a gente veio aqui porque precisa conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Eu me endireitei na cadeira, preparado para o pior. Fala, filho, pode falar. Ele trocou um olhar com a Luana, como se pedisse coragem, e continuou. Olha, pai, eu e a Luana a gente tá querendo sair do aluguel. A gente paga muito caro, e não faz sentido ficar jogando dinheiro fora todo mês. A gente queria comprar um apartamento. Eu relaxei. Só isso que ele queria falar. Até sorri. Mas isso é bom, filho. Claro que faz sentido. Apartamento próprio é investimento. É segurança. Ele deu um meio sorriso, mas ainda parecia tenso. É, pai. Mas o problema é que a gente não tem entrada.
Os bancos pedem uma grana alta de entrada e a gente não conseguiu juntar ainda. Foi aí que eu entendi. Eu entendi onde aquela conversa ia parar. E sabe o que eu senti? Não foi raiva. Foi uma tristeza profunda. Uma decepção que eu tentei disfarçar. Porque eu percebi que aquela visita não era porque ele sentia minha falta. Não era porque ele queria me ver. Era porque ele precisava de alguma coisa. Mas mesmo assim, mesmo sentindo aquilo tudo, eu não deixei transparecer. Eu só perguntei: e quanto vocês precisam? O Diego desviou o olhar, coçou a cabeça e respondeu baixinho: a gente encontrou um apartamento bom, 2 quartos, num bairro legal, mas a entrada é R$60 mil. R$60 mil. Era quase tudo o que eu tinha guardado. Era o dinheiro da minha aposentadoria, das economias de anos, da venda de um terreno que eu tinha herdado do meu pai. Era literalmente tudo o que eu tinha juntado na vida inteira. E ele estava me pedindo aquilo. Eu fiquei em silêncio processando. A Luana aproveitou e emendou com aquela voz docinha calculada: seu Almir, a gente sabe que é muito dinheiro, mas a gente promete que devolve, aos poucos, mas devolve. É só para não perder essa oportunidade. É um apartamento ótimo e o preço tá bom. Eu olhei para os dois. Olhei para o meu filho, o menino que eu criei, que eu paguei faculdade, que eu dei tudo. E ele estava ali, me pedindo meu último recurso. Eu poderia ter dito não. Deveria ter dito não. Mas eu não disse. Sabe por quê? Porque ainda havia uma parte de mim que acreditava que aquilo ia mudar as coisas, que ia reaproximar a gente, que ele ia ser grato, ia lembrar do que eu fiz por ele, ia voltar a me visitar, a me ligar, a ser meu filho de novo. Então eu respirei fundo e disse: tá bom, eu te ajudo. O rosto do Diego se iluminou. Ele se levantou, veio me abraçar, apertou minha mão. Obrigado, pai. Sério, muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. A gente vai devolver, pode deixar. Eu só assenti. Não falei mais nada. Porque lá no fundo, bem lá no fundo, eu já sabia. Eu já sabia que aquele dinheiro eu nunca mais ia ver. E pior, eu sabia que meu filho também não ia voltar. No dia seguinte eu fui até o banco sacar o dinheiro. R$60 mil em espécie. O gerente até perguntou se estava tudo bem, se eu não preferia fazer uma transferência. Mas eu disse que não, que queria assim mesmo. Eu queria sentir o peso daquele dinheiro na mão. Queria ver com meus próprios olhos o que eu estava entregando. Quando eu saí de lá com aquele envelope grosso debaixo do braço, eu senti algo estranho. Não era arrependimento ainda. Era uma mistura de medo e esperança. Medo de estar fazendo besteira. Esperança de que aquilo fosse valer a pena. Liguei para o Diego avisando que o dinheiro estava pronto. Ele disse que ia passar em casa no final do dia para buscar. Quando ele chegou, veio sozinho dessa vez. Entrou apressado, como sempre. Eu entreguei o envelope para ele e ele nem abriu para conferir. Só enfiou debaixo do braço e disse: obrigado, pai. Sério, isso aqui vai mudar nossa vida. Eu forcei um sorriso e respondi: espero que sim, filho. Espero que sim. Ele já estava virando para sair quando eu falei: Diego, espera um pouco. Senta aqui comigo, vamos conversar. Ele olhou para o relógio daquele jeito, sabe? Daquele jeito de quem tem pressa, de quem já tem a cabeça em outro lugar. Pai, eu adoraria, mas eu tô atrasado. A Luana tá me esperando. A gente tem que resolver uns papéis hoje ainda. Eu insisti, mas com calma, sem querer forçar. É rapidinho, filho. Faz tempo que a gente não conversa direito. Ele suspirou, daquele jeito cansado, como se eu tivesse pedido um sacrifício enorme. Tá bom, pai. Mas só um pouquinho. Sentou na ponta do sofá, corpo virado para a porta, como quem já tá de saída. Eu tentei puxar assunto, perguntar como estava o trabalho, como estava a vida dele. Mas as respostas eram curtas, sempre curtas. Até que eu não aguentei e falei: Diego, eu sinto sua falta, filho. Sinto falta de você vir aqui, de a gente conversar, de você me contar as coisas. Ele desviou o olhar. Ficou mexendo no celular, distraído. Eu sei, pai. É que tá muito corrido mesmo. Mas a gente se vê, a gente se fala. Eu balancei a cabeça, mas não insisti mais. Porque eu vi naquele momento que não adiantava. Que ele estava ali só por obrigação. Só porque tinha acabado de receber R$60 mil de mim e seria estranho sair correndo. Então eu deixei pra lá. Dei um tapinha no ombro dele e disse: tá bom, filho. Pode ir. Sei que você tá com pressa.
Ele se levantou rápido, aliviado. Deu um abraço rápido, daqueles de lado, e saiu. Eu fiquei ali parado na sala, ouvindo o barulho do carro dele indo embora. E naquela hora, eu tive certeza de que eu tinha acabado de comprar a atenção do meu filho. E que ela tinha durado menos de 10 minutos. As semanas foram passando, e como eu imaginei, o Diego não deu mais notícias. Eu ligava de vez em quando, mas ele nunca atendia. Mandava mensagem dizendo que estava ocupado, que ia me ligar depois. Esse depois nunca chegava. Eu via nas redes sociais as fotos dele e da Luana no apartamento novo. Eles postavam os móveis que estavam comprando, a decoração, os detalhes. Todo mundo comentando, elogiando, parabenizando. Mas ninguém sabia que aquele apartamento tinha sido pago com as economias de um pai, com o suor de 42 anos de trabalho de um motorista de ônibus que acordava às 4 da manhã. Um dia, eu não resisti. Mandei mensagem para ele. Filho, vi as fotos do apartamento. Ficou bonito. Quando você vai me convidar para conhecer? Ele demorou horas para responder. Quando respondeu, foi seco. Ainda tá uma bagunça aqui, pai. Quando a gente terminar de arrumar, eu te chamo. Eu esperei. Esperei semanas, 1 mês, 2 meses, e nada. Até que um dia eu decidi, eu ia até lá. Não ia esperar convite. Afinal, eu tinha direito de conhecer o apartamento que eu ajudei a comprar, não tinha? Peguei o endereço que ele tinha me mandado meses atrás, anotei e fui. Quando eu cheguei no prédio, fiquei impressionado. Era um lugar bonito, bem localizado, portaria chique. Eu me senti meio deslocado ali, com minha roupa simples, meu jeito de gente do interior. Falei com o porteiro, disse que era o pai do Diego, que queria dar uma surpresa. Ele me deixou subir. Quando eu cheguei na porta do apartamento, respirei fundo e toquei a campainha. A Luana abriu. A cara dela foi de susto. Um susto que ela tentou disfarçar rápido com um sorriso forçado. Seu Walmir, que surpresa! O Diego não me falou que o senhor ia vir. Pois é, eu respondi, ainda na porta. Eu resolvi dar uma passadinha para conhecer o apartamento. Posso entrar? Ela hesitou por um segundo, mas abriu a porta. Claro, entre. Eu entrei e fiquei impressionado com o lugar. Era lindo mesmo. Móveis novos, tudo decorado com gosto, televisão enorme na sala, cozinha moderna. Tudo que eu nunca tive. Tudo que eu nunca pude dar para Carmen. E ali estava, comprado com meu dinheiro. Mas eu não fazia parte daquilo. Eu era só o financiador. Ficou muito bonito, eu disse, tentando ser gentil. Vocês fizeram um bom trabalho. Ela agradeceu, mas estava nervosa. Eu percebia. O Diego tá? Eu perguntei. Ela coçou a cabeça sem jeito. Ele saiu para resolver umas coisas, mas não deve demorar. Eu acenei que tudo bem, que eu podia esperar. Sentei no sofá e ficamos ali, eu e ela, naquele silêncio constrangedor. Ela tentava puxar assunto, mas era tudo muito superficial. Até que eu perguntei, direto, Luana, eu posso te fazer uma pergunta? Ela olhou para mim, meio receosa. Claro, seu Walmir. Eu respirei fundo antes de falar. Eu fiz alguma coisa errada? Alguma coisa que deixou vocês chateados comigo? Ela arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. Não, seu Walmir. Por que o senhor está perguntando isso? Eu dei um sorriso triste. Porque desde que eu dei o dinheiro para o apartamento, meu filho quase não fala mais comigo. Eu achei que isso ia aproximar a gente, mas parece que afastou. Ela ficou sem graça, mexeu nas mãos, procurou palavras. Olha, seu Walmir, não é nada com o senhor. É que a gente está mesmo muito ocupado com a mudança, com o trabalho. O Diego anda muito estressado. Eu ouvi aquilo e só balancei a cabeça. Eu sabia que era desculpa. Sabia que tinha algo mais por trás. Mas eu não ia forçar. Não ia implorar por atenção. Fiquei mais uns 20 minutos, mas o Diego não apareceu. Eu me levantei e disse que ia embora. A Luana nem insistiu para eu ficar. Me acompanhou até a porta, disse que ia avisar o Diego que eu tinha passado por lá. Eu agradeci e desci. Quando eu entrei no elevador, eu senti aquele aperto no peito de novo. Aquela sensação de humilhação. Eu tinha comprado um apartamento para o meu filho, e ele nem ao menos teve a decência de me receber direito. Quando eu saí do prédio e comecei a caminhar de volta para casa, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, não para a doença. Eu tinha perdido ele para o dinheiro, para o conforto, para a nova vida dele onde eu não cabia mais.
3 meses se passaram desde aquele dia. 3 meses em que eu contei nos dedos quantas vezes o Diego entrou em contato comigo. 5 vezes. 5 mensagens curtas, sempre respondendo algo que eu tinha perguntado. Nunca ele quem puxava a conversa. Nunca ele quem ligava para saber como eu estava. Eu parei de insistir. Parei de mandar mensagem todo dia. Parei de ligar. Porque eu cansei. Cansei de correr atrás de quem não quer ser alcançado. E sabe o que aconteceu quando eu parei? Nada. Absolutamente nada. Ele não sentiu minha falta. Não estranhou meu silêncio. Continuou vivendo como se eu não existisse. Foi nessa época que eu comecei a repensar muita coisa. Ficava sentado na varanda de casa, tomando café, olhando o movimento da rua, e pensava em tudo que eu tinha feito pelo Diego. Todas as horas extras que eu peguei para pagar escola particular. Todos os finais de semana que eu abri mão de descansar para levar ele no futebol, no cinema, na casa dos amigos. Todas as vezes que eu e a Carmen deixamos de comprar algo pra gente para poder dar alguma coisa para ele. E agora? Agora eu estava sozinho, sem minha esposa, sem meu dinheiro e praticamente sem meu filho. Um dia, mexendo nas coisas antigas, eu encontrei uma caixa de sapatos cheia de fotos. Fotos do Diego pequeno. Dele no meu colo, sorrindo. Dele com a mãe, acampando num final de semana que a gente foi pro litoral. Dele de formatura, me abraçando, com aquele sorriso largo. Eu segurei uma dessas fotos e fiquei olhando por um bom tempo. E me perguntei, onde foi que esse menino se perdeu? Onde foi que eu perdi meu filho? Porque o Diego daquela foto, o menino que me abraçava com carinho, não era o mesmo homem que me tratava com indiferença hoje. Alguma coisa tinha mudado. Ou talvez eu que nunca tinha percebido quem ele realmente era. Foi aí que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi meio sem jeito, porque normalmente não atendo quando não conheço. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, educada. Oi, seu Valmir? Aqui é a Carla, da imobiliária Lar Perfeito. O senhor tem 1 minuto? Eu franzi a testa, tentando entender. Imobiliária? Tem algum engano, moça. Eu não tô comprando nem vendendo nada. Ela deu uma risadinha. Não, seu Valmir. Sem engano, não. É sobre o apartamento que o senhor comprou no Jardim Vergueiro. O senhor assinou o contrato como comprador principal, lembra? Meu coração disparou. Comprador principal? Eu achei que eu tinha só dado a entrada. Que o financiamento ia sair no nome do Diego. Moça, acho que tem alguma confusão. Esse apartamento é do meu filho, Diego. Eu só ajudei com a entrada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Seu Valmir, aqui nos nossos registros o senhor consta como proprietário. O imóvel está registrado no seu CPF. O financiamento também. Eu senti o chão sumir. Como assim? Eu não assinei nenhum financiamento. Ela continuou com aquela voz profissional. O senhor assinou sim, no dia da compra. O senhor assinou como comprador e financiado. Está tudo aqui nos documentos. Eu desliguei o telefone e fiquei ali, parado, tentando processar aquilo. Eu tinha assinado? Eu não lembrava. Naquele dia, o Diego tinha me levado na imobiliária. Tinha um monte de papel para assinar, o corretor explicando tudo rápido, e eu só ia assinando onde ele mandava. Eu confiei. Confiei no meu filho. Achei que ele estava cuidando de tudo direitinho. Mas agora eu entendia. Agora tudo fazia sentido. O apartamento não estava no nome dele. Estava no meu. Eu era o dono. Eu era quem ia pagar as parcelas do financiamento. E o Diego? O Diego não tinha assumido nada. Ele só tinha pegado a chave e ido morar. Eu respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Liguei pro Diego. 1 vez, 2, 3. Ele não atendia. Mandei mensagem. Diego, preciso falar com você urgente. É sobre o apartamento. Ele visualizou, mas não respondeu. Esperei 1 hora. 2 horas. Nada. Mandei outra mensagem. Filho, por favor. É importante. Aí ele respondeu rápido. Pai, tô em reunião. A gente conversa mais tarde. Eu segurei a raiva. Esperei o dia inteiro. Quando já era noite, liguei de novo. Dessa vez ele atendeu, mas parecia irritado. Oi, pai, que foi? Eu tava te avisando que tava ocupado. Eu não quis brigar. Não quis acusar. Eu só queria entender. Diego, a imobiliária me ligou hoje. Disse que o apartamento tá no meu nome. Que o financiamento tá no meu CPF. Você sabia disso? Silêncio do outro lado.
um silêncio que já me respondeu. Diego? Ele pigarreou. Pai, é que o meu nome estava com uma restrição no banco. Eles não aprovaram o financiamento para mim. Aí a única forma era colocar no seu nome. Mas relaxa, eu vou pagar as parcelas. É só uma formalidade. Eu fechei os olhos, sentindo a raiva subir. Formalidade? Diego, eu tô com 68 anos. Eu tô aposentado. Como é que eu vou pagar um financiamento de 20 anos? Ele suspirou, impaciente. Pai, eu já falei que eu vou pagar. Não precisa se preocupar. Eu tentei acreditar. Tentei mesmo. Tá bom, filho, mas eu preciso que você me mande o comprovante dos pagamentos, tá? Para eu ter controle. Ele concordou. Rápido demais. E desligou. Eu fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo que tinha acabado de engolir mais uma mentira. Mais uma promessa vazia. Mas eu não tinha escolha, não é? O apartamento já estava comprado. Já estava no meu nome. Eu só podia confiar que ele ia cumprir a palavra. No mês seguinte, eu recebi o boleto do financiamento. R$ 2.300. Eu liguei para o Diego. Filho, chegou o boleto aqui. Você vai pagar, né? Ele disse que sim, que ia fazer transferência para mim. Esperei até o vencimento. Nada. Mandei mensagem lembrando. Ele disse que tinha esquecido, que ia fazer no dia seguinte. Eu esperei. No dia do vencimento, fiz o pagamento. Porque se eu não pagasse, meu nome ia sujar. Meu CPF ia ficar restrito, e eu não podia deixar isso acontecer. No mês seguinte, a mesma coisa. Ele prometeu, não pagou, e eu acabei pagando. E assim foi, mês após mês. Eu usando minha aposentadoria, que mal dava para eu viver, para pagar um apartamento onde meu filho morava, e eu nem era bem-vindo. Foi num desses dias, quando eu estava pagando mais um boleto, que eu tive uma revelação. Eu olhei para o espelho e vi um velho cansado. Um velho trouxa. Um velho que tinha sido usado, manipulado, e que continuava se deixando usar porque não tinha coragem de enfrentar a verdade. E a verdade era essa. Meu filho não me amava, não me respeitava. Ele me via como um recurso, como uma fonte de dinheiro. E quando eu não tivesse mais nada para dar, ele ia me descartar de vez. E sabe o que doeu mais? É que lá no fundo eu já sabia disso. Eu já sabia desde o dia que ele me pediu o dinheiro. Mas eu não quis acreditar, porque acreditar seria aceitar que eu tinha falhado, que eu tinha criado um filho ingrato. E isso era difícil demais de aceitar. 6 meses se passaram desde que eu descobri que o apartamento estava no meu nome. 6 meses pagando as parcelas sozinho, tirando da minha aposentadoria, apertando aqui e ali para conseguir fechar a conta no fim do mês. Eu tinha parado de cobrar o Diego. Parado de mandar mensagem lembrando do boleto. Porque eu já tinha entendido que ele nunca teve intenção de pagar. Aquilo tudo tinha sido armado desde o começo. E eu, como um velho bobo, tinha caído direitinho na conversa dele. Foi num domingo de manhã que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava em casa, mexendo em uns documentos antigos, quando encontrei a pasta com os papéis do apartamento. Resolvi ler com calma, linha por linha. Coisa que eu não tinha feito quando assinei. E foi aí que eu vi algo que me chamou a atenção. No contrato estava escrito que eu, como proprietário, tinha direito de rescindir a compra em até 12 meses caso houvesse inadimplência ou mudança de interesse. Eu li aquilo 3 vezes para ter certeza. 12 meses. Eu estava no 6º mês. Ainda dava tempo. Peguei o telefone e liguei para a imobiliária. A mesma moça, a Carla, me atendeu. Oi, seu Almir. Tudo bem? Em que posso ajudar? Eu fui direto. Carla, eu tô olhando aqui o contrato do apartamento. Tem uma cláusula que fala sobre rescisão em 12 meses. Como funciona isso? Ela explicou, com calma, que caso o comprador desistisse do imóvel dentro desse prazo, o contrato poderia ser cancelado. Haveria perda de parte dos valores já pagos, mas eu ficaria livre do financiamento. O apartamento voltaria para a imobiliária. Desliguei o telefone e fiquei pensando muito. Será que eu tinha coragem de fazer aquilo? De tirar o apartamento do meu filho? Porque era isso que ia acontecer. Se eu cancelasse o contrato, o Diego ia ter que sair de lá. Ia perder tudo. Mas ao mesmo tempo, ele tinha me enganado, tinha me usado, tinha me abandonado. E eu ia continuar pagando por isso? Ia continuar sendo capacho? Eu passei o dia inteiro naquele dilema. Mas lá no fundo, eu já sabia a resposta.
Eu já sabia o que eu precisava fazer. Na segunda-feira, logo cedo, eu voltei para a imobiliária. Conversei pessoalmente com a Carla e com o gerente. Expliquei a situação. Disse que queria cancelar o contrato. Eles me passaram todos os trâmites, todos os papéis que eu precisava assinar. Eu perguntei quanto tempo levaria para tudo ser oficializado. Cerca de 15 dias, o gerente respondeu. Depois disso, os ocupantes atuais terão 30 dias para desocupar o imóvel. Eu assenti, assinei tudo e saí de lá com uma sensação estranha. Não era alívio, não era alegria. Era uma mistura de tristeza e determinação. Tristeza por ter chegado naquele ponto. Determinação de não ser mais pisado. Eu não contei nada para o Diego. Não avisei. Porque se eu avisasse, ele ia tentar me convencer do contrário. Ia me fazer de vítima. Ia prometer que ia mudar, que ia pagar as parcelas, que ia ser um filho melhor. E eu, no meu coração mole, talvez acreditasse de novo. Então eu fiquei quieto. Continuei pagando o boleto daquele mês. Continuei vivendo minha vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, eu estava me preparando. Me preparando para enfrentar o que vinha pela frente. 15 dias depois, recebi a ligação da imobiliária confirmando que o contrato tinha sido rescindido. O apartamento não era mais meu. Ou melhor, nunca tinha sido realmente meu, porque eu nunca tinha nem entrado direito lá. Mas agora, oficialmente, aquilo tinha acabado. A Carla me informou que eles iam notificar os ocupantes na mesma semana. Eu agradeci e desliguei. Fiquei ali, sentado na sala, esperando a bomba explodir. Não demorou muito. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o Diego. Mas dessa vez não era aquela voz fria, apressada. Era uma voz desesperada. Pai, o que está acontecendo? A imobiliária mandou uma notificação aqui dizendo que a gente tem que sair do apartamento em 30 dias. Isso tá certo? Tem algum engano? Eu respirei fundo, fechei os olhos e respondi, com uma calma que eu nem sabia que eu tinha. Não tem engano, Diego. Eu cancelei o contrato. Silêncio do outro lado. Um silêncio de choque, de incredulidade. Como assim você cancelou? Pai, você tá maluco? Esse apartamento é nosso. Eu deixei ele terminar, deixei ele gritar. E então falei ainda calmo. Não, filho, esse apartamento sempre foi meu. Tava no meu nome. O financiamento tava no meu CPF. Eu é que tava pagando. Você nunca pagou uma parcela sequer. Então eu decidi cancelar. Eu não tenho mais condições de bancar isso. Ele começou a gaguejar, a procurar palavras. Mas pai, a gente tinha um acordo. Eu ia pagar. Você ia pagar. Eu repeti, com um tom que até me assustou. Você disse isso há 6 meses, Diego. 6 meses que eu tô esperando você cumprir sua palavra. E você nunca cumpriu. Nenhuma vez. Ele tentou argumentar. Disse que estava com problemas financeiros, que tinha imprevistos, que ia acertar tudo. Mas eu não queria mais ouvir desculpas. Diego, você tem 30 dias para desocupar o apartamento. É o que a imobiliária determinou. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Tentei desligar, mas ele gritou do outro lado. Pai, espera! Pelo amor de Deus, não faz isso! A gente não tem para onde ir! Eu parei, respirei e disse com uma dor no peito que eu não consigo nem descrever. Diego, você devia ter pensado nisso antes. Antes de me usar, antes de me enganar, antes de me tratar como se eu não fosse nada. Eu te dei tudo, filho. Tudo. E você me jogou fora como se eu fosse lixo. Agora você vai ter que se virar sozinho. Do mesmo jeito que você me deixou me virar sozinho. E desliguei. Desliguei o telefone e desabei no sofá. E pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei de raiva. Chorei de tristeza. Chorei de alívio. Porque finalmente, eu tinha tomado uma atitude. Nos dias seguintes, o Diego tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens intermináveis. Algumas tentando me convencer. Outras me xingando. Outras implorando. A Luana também mandou mensagens dizendo que eu estava sendo injusto, que eles tinham uma família para cuidar, que eu era um monstro. Eu li todas, mas não respondi nenhuma, porque eu não devia explicação. Não devia mais nada. Eu já tinha dado demais. Já tinha me sacrificado demais. E agora, era hora de eu pensar em mim. Uma semana depois, numa manhã de sábado, a campainha tocou. Quando eu abri a porta,
Me deparei com uma cena que eu nunca imaginei que fosse ver. Era o Diego. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava o Reinaldo, o sogro dele. Aquele homem que sempre me olhou de cima, que sempre me tratou como se eu fosse inferior. Os dois estavam ali, na minha porta. E sabe o que mais me chocou? A expressão no rosto deles. Não era de raiva, era de desespero. Eles tinham vindo me pedir ajuda. Os dois. E eu, pela primeira vez na vida, senti que tinha o controle da situação. Senti que a balança tinha virado para o meu lado. E sabe o que eu fiz? Cruzei os braços e esperei. Esperei para ver o que eles tinham a dizer. Eu fiquei ali parado na porta, olhando para os dois. O Diego estava com a cara abatida, olheiras fundas. Parecia que não tinha dormido direito há dias. O Reinaldo, aquele homem sempre tão cheio de si, tão seguro, agora estava com uma postura diferente, curvado, quase humilde. Foi o Diego quem falou primeiro. Pai, por favor, a gente precisa conversar. Eu não me mexi. Não abri espaço para eles entrarem. Só cruzei os braços e esperei. Então conversa, eu disse seco. O Diego olhou para o sogro como se pedisse ajuda. O Reinaldo pigarreou e deu um passo à frente. Seu Walmir, eu sei que a gente não tem muita proximidade, mas eu vim aqui em nome da família. Em nome do meu neto também. Pronto. Aí estava. A carta da chantagem emocional. Falar do Caio, do netinho de 6 anos que eu mal via. Mas eu não ia cair nessa. Não dessa vez. Fala logo o que você quer, Reinaldo, eu disse, mantendo a voz firme. Ele respirou fundo. A gente queria pedir para o senhor reconsiderar essa decisão de cancelar o apartamento. O Diego e a Luana não têm para onde ir. Eles têm uma criança. Eu deixei o silêncio pesar por alguns segundos. Então falei, olhando direto nos olhos do Reinaldo. E quando eu fiquei sozinho depois que minha esposa morreu, quando eu precisei de apoio, quando eu precisei da presença do meu filho, alguém se importou? Alguém perguntou se eu tinha para onde ir, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. O Reinaldo desviou o olhar. O Diego baixou a cabeça. Pois é, eu continuei. Ninguém se importou. Eu era útil quando tinha dinheiro para dar. Agora que eu cobrei de volta o que é meu, eu sou o vilão? O Diego deu um passo à frente com os olhos marejados. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei que eu te magoei. Mas, por favor, não faz isso. Eu vou pagar tudo que eu devo. Eu vou compensar. Só não tira o apartamento da gente. Eu olhei para o meu filho. Aquele homem de 35 anos chorando na minha porta. E por um segundo, só por um segundo, eu senti vontade de ceder, de abraçar ele, de dizer que tudo bem, que a gente ia resolver. Mas aí eu lembrei. Lembrei de todos os boletos que eu paguei sozinho. Lembrei de todas as vezes que ele me ignorou. Lembrei da Carmen no hospital, sozinha, porque ele tinha compromissos. Diego, eu disse, com a voz tremendo um pouco. Você teve 6 meses para fazer isso. 6 meses para me provar que você era homem de palavra. E você não fez. Você me enganou. Você colocou o apartamento no meu nome sem me avisar. Você me deixou carregando uma dívida que não é minha. Você me usou. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Agora você vai me ouvir. Eu passei a vida inteira me sacrificando por você. Trabalhei igual um condenado para te dar tudo o que eu não tive. Paguei sua escola. Paguei sua faculdade. Te dei carinho, atenção, presença. E o que eu recebi de volta? Abandono. Desprezo. E agora você vem aqui, desesperado, porque você precisa de mim de novo. Mas não é porque você sente minha falta. É porque você precisa de algo. O Reinaldo tentou intervir. Seu Walmir, eu entendo sua dor. Mas pense no Caio. Ele é uma criança inocente. Ele não tem culpa de nada disso. Eu olhei para ele com uma raiva que eu nem sabia que tinha dentro de mim. E você, Reinaldo? Onde você tá nessa história toda? Você é empresário, tem dinheiro, vive falando das suas propriedades, dos seus investimentos. Por que você não ajuda seu genro? Por que você não compra um apartamento para sua filha? Ele ficou sem resposta. Gaguejou, tentou se explicar. Eu tô com uns problemas financeiros no momento. Uns investimentos que deram errado. Eu dei uma risada seca. Então você quer que eu, um motorista de ônibus aposentado que ganha um salário mínimo e meio, resolva o problema de vocês? Você que sempre me olhou como se eu fosse menos, agora está aqui na minha porta me pedindo ajuda? Ele não respondeu, porque não tinha o que responder. Ele sabia que eu tinha razão.
Sabe o que eu acho engraçado? Eu continuei. Quando o Diego casou com a Luana, você fez questão de mostrar que você era superior, que você tinha mais dinheiro, mais posses. Fez questão de pagar a maior parte do casamento para deixar claro que eu não tinha condições. E eu engoli. Engoli calado porque eu não queria causar problema. Mas agora, quando o problema bateu na porta de vocês, quem vocês vieram procurar? O motorista de ônibus, o velho simples. O Diego estava chorando abertamente agora. Pai, pelo amor de Deus, eu tô te implorando, dá mais uma chance pra gente. Eu vou mudar, eu juro. Eu balancei a cabeça. Diego, você teve todas as chances do mundo. E você desperdiçou todas. Eu não vou mais ser enganado. O apartamento já foi cancelado. Em 3 semanas vocês têm que sair de lá. E não adianta vir me procurar de novo. Minha decisão tá tomada. O Reinaldo tentou uma última cartada. E se a gente te pagar tudo que você gastou? Tudo que você pagou de parcela até agora? Eu olhei para ele com desprezo. Agora vocês têm dinheiro? Interessante. Mas não, Reinaldo. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito. É sobre dignidade. Vocês me tiraram isso. E agora eu tô pegando de volta da única forma que eu posso. Não vou voltar atrás. Dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. O Diego colocou a mão na porta, desesperado. Pai, espera. E o Caio? O senhor nem quer saber do seu neto? Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Eu amava aquele menino. As poucas vezes que eu tinha visto ele, eu tinha me derretido todo, mas eu não ia deixar eles usarem meu neto como moeda de troca. Diego, eu adoraria ter uma relação com o Caio. Adoraria ser um avô presente. Mas você nunca me deixou. Você nunca me trouxe ele aqui. Nunca me convidou para passar um tempo com ele. Então não vem agora usar meu neto como desculpa. Se você quisesse que eu fosse parte da vida dele, você tinha tido anos para fazer isso. E com isso, eu fechei a porta. Fechei na cara dos dois. E tranquei. Do outro lado, eu ouvia o Diego batendo na porta. Pai, abre essa porta. Por favor. Eu me afastei. Fui até a sala e sentei no sofá. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Mas eu não voltei. Não abri a porta. Fiquei ali, ouvindo as batidas irem diminuindo até pararem. Ouvi eles conversando do lado de fora. Vozes abafadas. E depois ouvi o barulho do carro indo embora. Quando o silêncio voltou, eu deixei as lágrimas escorrerem, porque não era fácil. Não era fácil fazer aquilo com meu próprio filho, mas era necessário. Era a única forma de eu recuperar minha dignidade. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando se eu tinha feito a coisa certa, se eu não estava sendo cruel demais. Mas toda vez que a culpa batia, eu lembrava. Lembrava de como ele me tratou, de como ele me usou. E aí a culpa passava, e vinha a certeza de que eu tinha feito o que precisava ser feito. No dia seguinte, recebi uma ligação da Luana. Ela estava chorando, desesperada. Disse que eu estava destruindo a família dela, que eu era um homem sem coração. Eu ouvi tudo em silêncio, e quando ela terminou eu só disse: Luana, desejo sorte para vocês, mas minha decisão não vai mudar. E desliguei. Os dias foram passando, e eu comecei a sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz estranha, porque misturada com tristeza, mas paz. Eu tinha tomado uma decisão difícil, mas eu tinha tomado. Eu tinha deixado de ser capacho, tinha deixado de ser usado, e pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que eu tinha valor. Que eu não era só o velho que servia para pagar conta. Eu era Valmir. Eu era um homem que trabalhou a vida inteira com dignidade. E essa dignidade ninguém ia tirar de mim nunca mais. Uma semana se passou desde o dia que eu fechei a porta na cara do Diego e do Reinaldo. Uma semana de silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se eles tivessem finalmente entendido que não adiantava mais tentar me convencer. Ou talvez estivessem ocupados demais procurando um lugar para morar. Eu não sabia. E para ser sincero, eu tentava não pensar muito nisso. Porque toda vez que eu pensava, vinha aquela pontada no peito. Aquela dor de saber que as coisas tinham chegado naquele ponto. Foi numa tarde de quinta-feira que algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha, fazendo meu almoço, quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, mas dessa vez eu atendi. Alô? Do outro lado,
Uma voz masculina, jovem. Oi, o senhor é o Valmir? Avô do Caio? Meu coração deu um pulo. Sou sim. Quem tá falando? O rapaz se identificou como Marcos, o professor da escolinha do Caio. Seu Valmir, eu tô ligando porque aconteceu uma coisa aqui na escola hoje e achei que o senhor deveria saber. Eu senti um frio na barriga. O Caio tá bem? Ele apressou em me acalmar. Sim, ele tá bem fisicamente. Mas ele teve uma crise de choro aqui hoje. Ficou muito abalado. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele disse que estava com medo de ficar sem casa, que o papai e a mamãe estavam brigando muito e que ele ouviu que iam ter que sair do apartamento. Eu fechei os olhos. Senti o peso daquilo. E por que o senhor tá me ligando? Eu perguntei, tentando entender. O professor hesitou antes de responder. Porque o Caio falou do senhor. Ele disse que o vovô Valmir era a pessoa mais boa do mundo e que queria muito te ver. Eu achei no cadastro dele que o senhor também estava como contato de emergência, então resolvi ligar. Eu fiquei sem palavras. Meu neto tinha falado de mim. Mesmo com tudo que estava acontecendo, mesmo com a confusão toda, aquele menino lembrava de mim. Eu nem sabia que eu ainda estava cadastrado como contato de emergência. O Diego provavelmente tinha esquecido de me tirar. O senhor pode vir buscar ele? O professor perguntou. Os pais dele não estão atendendo, e eu acho que o Caio precisa de alguém agora. Eu não pensei duas vezes. Eu já tô indo. Peguei as chaves do carro, um Gol velho que eu mal usava, e fui até a escola. Quando eu cheguei lá, o professor me levou até uma salinha onde o Caio estava sentado, abraçado numa almofada, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Quando ele me viu, o rostinho dele se iluminou. Vovô! Ele correu e se jogou nos meus braços. Eu abracei aquele menino com tanta força, sentindo o coração apertar. Ele era tão pequeno, tão inocente, e estava sofrendo por causa de uma briga de adultos. Calma, meu anjo, eu disse acariciando a cabeça dele. Tá tudo bem agora. O vovô tá aqui. Levei o Caio para casa comigo. No caminho ele ficou quietinho, olhando pela janela. Eu tentei puxar assunto, perguntar sobre a escola, sobre os amigos, mas ele só respondia com monossílabos. Quando a gente chegou em casa, eu fiz um lanche para ele. Pão com manteiga e chocolate quente do jeito que a Carmen fazia para os netos quando eles vinham visitar. Ele comeu devagar, ainda meio tristonho. Eu sentei do lado dele e disse, Caio, o vovô sabe que tá tudo meio confuso agora. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Nada do que está acontecendo é culpa sua, tá bom? Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e perguntou com a voz fina. Vovô, a gente vai ficar sem casa? Eu respirei fundo. Como é que eu explicava aquilo para uma criança de 6 anos? Não, meu anjo. Vocês não vão ficar sem casa. Seu pai e sua mãe vão dar um jeito. Adultos sempre dão um jeito. Ele pareceu se acalmar um pouco. E o senhor, vovô? Por que o senhor não vem morar com a gente? A pergunta dele me pegou de surpresa. Eu não sabia o que responder. É complicado, Caio. Coisa de adulto. Ele fez uma carinha triste. Eu queria que o senhor morasse com a gente. Eu gosto do vovô. Aquilo partiu meu coração. Aquele menino gostava de mim. Me queria por perto. E eu, por causa da minha briga com o Diego, estava longe dele. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu deveria ter pensado mais no Caio antes de tomar aquela decisão? Eu fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. O Caio terminou o lanche e pediu para assistir televisão. Eu liguei uns desenhos para ele, e ele ficou ali, entretido. Enquanto isso, eu tentei ligar para o Diego. 1, 2, 3 vezes. Nada. Mandei mensagem dizendo que o Caio estava comigo, que a escola tinha me ligado. Nada. Nenhuma resposta. Passou 1 hora. 2 horas, e nada do Diego aparecer ou ligar. Eu comecei a ficar preocupado. Onde é que ele estava? Por que ele não atendia? Será que tinha acontecido alguma coisa? Eu liguei para Luana também. Mesma coisa. Caixa postal. Às 6 da tarde, quando já estava ficando de noite, a campainha tocou. Eu fui atender e era o Diego. Ele entrou apressado sem nem me cumprimentar direito e foi direto para o Caio. Filho, vem cá. A gente tem que ir. O Caio olhou para mim, inseguro. Mas pai, eu queria ficar mais um pouquinho com o vovô. O Diego pegou o menino pela mão, firme. Não dá, filho. A gente tem que ir agora. Eu me coloquei na frente dele. Diego,
A escola me ligou porque vocês não estavam atendendo. O Caio estava mal, chorando, assustado. Onde vocês estavam? Ele desviou o olhar, nervoso. A gente estava resolvendo umas coisas. Assunto nosso. Eu senti a raiva subir. Assunto de vocês. O menino é seu filho, Diego. Ele estava precisando de vocês e vocês sumiram. Ele me encarou com raiva. Não vem me dar lição de moral, pai. Você que colocou a gente nessa situação. Eu ri, incrédulo. Eu que coloquei vocês nessa situação. Eu. Você me enganou, Diego. Você colocou uma dívida no meu nome sem me avisar. Você me usou. Ele apontou o dedo para mim. Você é meu pai. Você devia me ajudar. Devia me apoiar. Mas não. Você preferiu ser egoísta e tirar o teto da cabeça do seu próprio neto. Eu senti aquelas palavras como um soco. Egoísta? Eu repeti, baixinho. Egoísta sou eu? O Caio começou a chorar de novo, assustado com a gente gritando. Eu me abaixei e abracei ele. Calma, meu anjo. Não chora. O Diego puxou o menino de mim, brusco. Vamos, Caio, agora. Ele saiu dali com o menino no colo, chorando. Eu fiquei parado na porta, vendo eles irem embora. E naquele momento eu tive certeza. Certeza de que eu não tinha perdido só meu filho. Eu tinha perdido meu neto também. Porque o Diego não ia deixar mais eu ver o Caio. Ele ia usar o menino como vingança, como forma de me punir. E aquilo doía mais do que qualquer coisa. Porque o Caio era inocente. Ele não tinha nada a ver com aquela briga, mas ia pagar o preço do mesmo jeito. Naquela noite, eu me sentei na varanda e fiquei olhando as estrelas. A Carmen costumava fazer isso quando estava preocupada. Dizia que olhar para o céu acalmava o coração dela. Eu tentei fazer o mesmo. Tentei encontrar paz. Mas tudo que eu sentia era um vazio enorme. Um vazio que eu não sabia como preencher. E pela primeira vez desde que eu tinha tomado aquela decisão, eu me perguntei, será que valeu a pena? Será que eu fiz a coisa certa? Ou será que eu tinha destruído tudo de uma vez por todas? 2 dias depois daquele encontro com o Caio, eu recebi uma ligação que eu não esperava. Era de manhã cedo. Eu ainda estava tomando café, quando o telefone tocou. Número desconhecido de novo. Dessa vez, era uma voz feminina, mais velha. Alô, o senhor é o Walmir? Eu confirmei. Aqui é a Beatriz, mãe da Luana, sogra do Diego. Eu fiquei surpreso. Eu tinha visto a Beatriz poucas vezes, sempre de longe nas festas de família. Ela nunca tinha falado comigo diretamente. Oi, Beatriz, tudo bem? Ela hesitou antes de falar. Olá, Walmir. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas eu precisava conversar com o senhor sobre essa situação toda. Eu suspirei. Mais uma pessoa vindo me cobrar. Mais alguém querendo que eu voltasse atrás. Se a senhora está ligando para me convencer a desfazer o que eu fiz, pode poupar seu tempo. Minha decisão está tomada. Ela interrompeu rápido. Não é isso. Eu não tô ligando para pedir nada. Na verdade, eu queria me desculpar. Aquilo me pegou de surpresa. Se desculpar? Por quê? Ela respirou fundo do outro lado da linha. Porque eu sei o que você passou. Eu sei como minha filha e meu genro te trataram. E eu sei que o Reinaldo, meu ex-marido, também teve culpa nisso tudo. Eu fiquei em silêncio, processando. Ela continuou. Walmir, eu e o Reinaldo somos divorciados há 5 anos. E uma das razões do divórcio foi exatamente o jeito dele. Aquele jeito arrogante, de se achar melhor que todo mundo. Ele sempre tratou as pessoas como se fossem inferiores, inclusive eu. E eu vi ele fazer a mesma coisa com o senhor. Vi o jeito que ele olhava para você nas festas com desprezo. E eu nunca falei nada. Nunca te defendi. E por isso, eu peço desculpas. Eu senti um nó na garganta. Finalmente alguém estava reconhecendo o que eu tinha passado. Eu agradeço suas palavras, Beatriz. De verdade. Ela continuou. A Luana me contou tudo o que aconteceu. Como vocês planejaram colocar o apartamento no seu nome? Como deixaram você pagando as parcelas sozinho? E quando ela me contou, eu fiquei enojada. Porque eu não criei minha filha para ser assim. Para usar as pessoas. Mas ela aprendeu com o pai. Ela virou uma cópia do Reinaldo. E o Diego? Bom, o Diego sempre foi fraco. Sempre foi manipulável. Ele deixou a Luana e o sogro mandarem nele. E acabou te machucando no processo. Eu ouvi tudo aquilo com atenção. Era reconfortante saber que alguém via as coisas do meu lado. Eu não concordo com o que eles fizeram com o senhor, ela disse com firmeza. E eu entendo sua decisão. O senhor foi humilhado,
Foi usado, e o senhor reagiu da única forma que podia. Eu só queria que o senhor soubesse que nem toda a família da Luana é assim, e que eu sinto muito pelo que o senhor passou. Eu agradeci, emocionado. Muito obrigado, Beatriz. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim. Eu estava começando a achar que eu era o vilão dessa história toda. Ela deu uma risada amarga. Vilão? Não, Walmir. O senhor é a vítima. E eu espero que o senhor mantenha sua decisão, porque talvez seja a única forma deles aprenderem. Depois daquela ligação, eu me senti um pouco melhor, um pouco mais validado. Mas a paz durou pouco, porque na mesma tarde, eu recebi uma mensagem. Mas dessa vez não era do Diego ou da Luana. Era de um número que eu não conhecia. Quando eu abri, era uma foto. Uma foto do Caio, segurando um desenho. No desenho, tinha um bonequinho ao lado de outro maior, com as palavras escritas com letra infantil. Eu e vovô. Meu coração apertou. Embaixo da foto, uma mensagem. Ele fez isso hoje na escola. Fica perguntando de você todo dia. Mas o Diego proibiu a gente de te mandar qualquer coisa. Eu sou a tia Mariana, irmã da Luana. Achei que você deveria ver. Eu segurei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para aquele desenho, para aquelas letrinhas tortas, e chorei. Chorei porque aquele menino me amava. Me queria por perto. E eu não podia estar lá. Não podia abraçar ele. Não podia ver ele crescer. Tudo por causa de uma briga entre adultos. Tudo por causa de orgulho, de mágoa, de dinheiro. Respondi para Mariana. Obrigado por me mandar isso. Cuida bem dele para mim. Ela respondeu rápido. Vou cuidar. E quando tudo isso passar, a gente dá um jeito de vocês se verem de novo. Os dias foram passando, e a data limite se aproximando. Faltava uma semana para o prazo de desocupação do apartamento acabar. Eu não tinha mais notícias do Diego. Não sabia se ele tinha conseguido outro lugar, se estava morando na casa de alguém, se tinha resolvido a situação. E para ser sincero, uma parte de mim não queria saber, porque saber significava sentir culpa. E eu já estava sentindo culpa suficiente por causa do Caio. Foi num sábado, 5 dias antes do prazo, que algo aconteceu. Eu estava saindo do mercado carregando as sacolas quando alguém me chamou. Seu Walmir. Eu me virei e vi uma mulher vindo na minha direção. Levou alguns segundos até eu reconhecer. Era a Luana, mas ela estava diferente. O cabelo estava amarrado de qualquer jeito, a roupa simples, o rosto sem maquiagem. Ela parecia cansada, derrotada. Eu parei, segurando as sacolas, esperando o que ela tinha para dizer. Ela chegou perto, ofegante. Seu Walmir, eu precisava falar com o senhor. Eu não respondi, só esperei. Ela respirou fundo. Eu sei que o senhor tem todos os motivos para me odiar, para odiar a gente. E eu não tô aqui para pedir nada. Só queria dizer que eu sinto muito. Eu olhei para ela desconfiado. Sente muito por quê, Luana? Ela baixou os olhos. Por tudo. Por ter deixado meu pai influenciar a gente. Por ter concordado com o plano de colocar o apartamento no seu nome. Por ter te tratado como se você não importasse. Eu fui egoísta. Eu fui cruel. E agora eu tô pagando o preço. Eu continuei em silêncio. Ela continuou com a voz embargada. A gente conseguiu um lugar para morar. Um apartamento pequeno. Aluguel alto. Num bairro que não é lá essas coisas. Mas é o que a gente conseguiu. O Diego tá trabalhando dobrado para pagar as contas. Meu pai cortou relação com a gente. Disse que a gente é um bando de fracassados. Que se a gente não conseguiu manter o apartamento, problema nosso. Ela enxugou uma lágrima. E sabe de uma coisa? Ele tem razão. A gente fracassou. E foi tudo culpa nossa. Eu olhei para aquela mulher na minha frente. Aquela mulher que antes era toda cheia de si, toda orgulhosa, agora estava quebrada, humilhada. E sabe o que eu senti? Não foi satisfação, não foi alegria, foi pena. Pena genuína. Luana, eu disse com calma, eu não te odeio. Não odeio você nem o Diego. Vocês me machucaram, é verdade. Me usaram. Mas ódio é um sentimento pesado demais para eu carregar. O que eu fiz por mim, para recuperar minha dignidade, para não ser mais pisado. E eu não me arrependo. Ela acenou, entendendo. Eu sei. E o senhor estava certo. A gente mereceu. Ela deu um passo para trás, pronta para ir embora. Mas eu a chamei. Luana, espera. Ela parou. Eu respirei fundo e falei.
Cuida do Caio. Cuida bem daquele menino. Porque ele não tem culpa de nada disso. Ele é inocente. E se um dia, quando tudo isso passar, se vocês quiserem que eu veja meu neto, eu vou estar aqui. Porque eu amo aquele menino. Ela começou a chorar. Acenou com a cabeça, agradeceu baixinho e foi embora. Eu fiquei ali parado, vendo ela se afastar. E pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Esperança de que um dia as coisas pudessem se acertar. Não do jeito que era antes, porque aquilo tinha morrido, mas de um jeito novo. Um jeito onde eu era respeitado, onde eu tinha voz, onde eu tinha valor. Passaram-se 3 semanas desde o encontro com a Luana no mercado. O prazo de desocupação tinha vencido. E pelo que eu soube através da Mariana, que continuava me mandando mensagens escondido, eles tinham saído do apartamento e se mudado para o tal lugar pequeno que a Luana tinha comentado. Eu não perguntei detalhes. Não quis saber mais do que o necessário. Porque quanto mais eu soubesse, mais a culpa ia apertar. E eu precisava manter minha decisão firme, pelo menos no coração. Mas a vida tem um jeito engraçado de virar as coisas de cabeça para baixo quando a gente menos espera. Foi numa terça-feira, início da tarde, que a campainha tocou. Eu fui atender sem imaginar quem poderia ser. Quando abri a porta, quase não acreditei. Era o Diego, mas ele não estava sozinho. Do lado dele, pequenino, segurando a mão do pai, estava o Caio. Os dois me olharam em silêncio. O Diego estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era desespero, era algo mais profundo. Era vergonha. "Oi, pai", ele disse baixinho. Eu olhei para ele, depois para o Caio, que me encarava com aqueles olhinhos brilhantes. "Oi", eu respondi, meio sem saber o que fazer. O Diego respirou fundo. Eu posso entrar? A gente precisa conversar." Eu hesitei por um segundo, mas abri espaço. Eles entraram. O Caio correu e me abraçou pela cintura. "Vovô, eu tava com saudade." Eu abracei meu neto, sentindo aquele calorzinho bom que só criança traz. "Eu também tava com saudade, meu anjo." O Diego ficou parado ali, sem jeito, olhando pra gente. Eu indiquei o sofá. "Senta." Ele sentou. O Caio ficou do meu lado, agarrado no meu braço. Eu sentei também, esperando ele falar. O silêncio pesou por alguns segundos, até que o Diego começou com a voz tremendo. "Pai, eu não sei nem por onde começar." Eu não disse nada, só esperei. Ele continuou. "Eu passei as últimas semanas pensando muito, sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo que eu fiz com o Senhor." Ele pausou, como se estivesse juntando coragem. "Eu fui um filho horrível, pai. Eu usei o Senhor. Eu te manipulei. Eu coloquei aquele apartamento no seu nome sabendo que o Senhor não tinha condições de pagar. E pior, eu te abandonei. Abandonei quando a mãe estava doente. Abandonei quando o Senhor ficou sozinho. Eu só aparecia quando eu precisava de alguma coisa. E quando o Senhor finalmente reagiu, quando o Senhor disse não, eu te chamei de egoísta. Eu joguei a culpa em você, mas a culpa sempre foi minha." Eu ouvi aquilo tudo em silêncio. Parte de mim queria interromper, queria dizer alguma coisa, mas eu deixei ele falar. Ele precisava falar. Eu deixei o Reinaldo entrar na minha cabeça. Ele continuou. Deixei ele me convencer de que eu merecia mais, de que o Senhor, por ser meu pai, tinha a obrigação de me ajudar sempre, não importa o quê. E eu acreditei nisso. Acreditei que o Senhor me devia alguma coisa. Mas o Senhor nunca me deveu nada, pai. O Senhor já tinha dado tudo, sua vida inteira, seu suor, seu sacrifício. E eu joguei isso fora como se não valesse nada. Ele limpou uma lágrima que escorreu. O Caio percebeu que o pai estava chorando e ficou quietinho. "Quando a gente teve que sair do apartamento", Diego disse, "quando a gente se mudou para aquele lugar pequeno, apertado, eu comecei a entender. Comecei a entender o quanto era difícil, o quanto era pesado. Pagar aluguel, pagar contas, sustentar uma família. E aí eu pensei, meu pai fez isso a vida inteira, sozinho, sem ajuda de ninguém. E eu, que sempre tive tudo fácil, não aguentei nem um mês sem reclamar." Ele olhou para mim, direto nos olhos. "Pai, eu vim aqui para pedir desculpas. De verdade. Não porque eu quero que o Senhor resolva meus problemas de novo. Não porque eu quero dinheiro. Eu vim porque eu preciso que o Senhor saiba que eu errei. Errei feio e que eu sinto muito, muito mesmo, pelo que eu fiz, pelo que eu te causei,
pela dor que eu te dei. Eu senti minha garganta apertar, senti os olhos marejarem. Mas eu não falei nada ainda, só esperei. O Diego continuou. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu sei que eu quebrei sua confiança. E eu entendo se o senhor nunca mais quiser falar comigo. Mas eu não podia deixar de vir aqui e dizer isso, porque o senhor merece. Merece saber que eu reconheço o que fiz. E merece receber um pedido de desculpas sincero. Ele respirou fundo. E tem mais uma coisa. Ele olhou para o Caio. Eu não quero que meu filho cresça sem o avô. Eu não quero que ele perca essa relação por causa da minha burrice. Então, se o senhor aceitar, eu gostaria que a gente tentasse reconstruir isso. Não do jeito que era antes, porque aquilo estava errado, mas de um jeito novo. De um jeito onde eu te respeite, onde eu te valorize, onde eu te trate como o senhor sempre mereceu ser tratado. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Olhei para o meu filho, aquele homem que eu tinha criado, que eu tinha visto crescer e que tinha me machucado tanto, mas que agora estava ali, vulnerável, arrependido, pedindo uma segunda chance. Eu pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei na dor, na humilhação, na raiva, mas também pensei na Carmen. Pensei no que ela diria se estivesse ali. E eu sabia. Ela diria: Walmir, ele é seu filho. E filho a gente não abandona, mas também não deixa pisar na gente. Eu respirei fundo e falei com a voz firme: Diego, eu aceito suas desculpas. Aceito porque eu vejo que você está sendo sincero, que você realmente entendeu o que fez. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu mudei. Eu não sou mais aquele pai que aceita tudo calado, que se deixa usar. Se a gente vai reconstruir essa relação, vai ser com respeito, com verdade, sem manipulação, sem jogo. Você concorda com isso? Ele acenou rápido. Sim, pai. Concordo. Totalmente. Eu olhei para o Caio, que estava me observando com atenção. E eu quero ver meu neto. Quero fazer parte da vida dele. Não como visita esporádica. Quero estar presente. Quero que ele me conheça de verdade. O Diego sorriu aliviado. O senhor pode ver ele sempre que quiser, pai. Sempre. Eu prometo. Eu balancei a cabeça. Diego, chega de promessas. Promessa você já me fez várias. Agora eu quero ação. Eu quero ver você cumprindo, provando que você mudou. Ele concordou com os olhos ainda marejados. Eu vou provar, pai. Eu juro. Eu me levantei e o Diego se levantou também. A gente ficou ali, parado, meio sem saber o que fazer. Até que ele deu um passo à frente e me abraçou. Me abraçou forte, como ele não fazia desde criança. E eu abracei de volta. Não era um abraço de reconciliação completa. Ainda tinha muita coisa para ser curada, muita ferida para cicatrizar. Mas era um começo. Era um primeiro passo. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Um primeiro passo. Quando eles foram embora, depois de passar a tarde comigo, depois de conversar, de brincar com o Caio, de comer juntos, eu fiquei ali na porta, vendo eles irem embora. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que eu não sabia se ia sentir de novo. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a gente conseguisse consertar o que tinha sido quebrado. Não ia ser fácil, não ia ser rápido, mas ia valer a pena, porque no fim das contas, a gente só tem uma família. E por mais que ela machuque, por mais que ela decepcione, ela ainda é tudo que a gente tem. Já faz 6 meses desde aquele dia que o Diego apareceu aqui em casa com o Caio. 6 meses em que muita coisa mudou. E quando eu digo que mudou, não é só da boca para fora não. Mudou de verdade. O Diego tem vindo me visitar toda semana. Não porque eu cobro, não porque eu fico mandando mensagem. Ele vem porque quer. Traz o Caio, a gente almoça junto, conversa, ri. Tem dia que ele vem sozinho só para tomar um café e bater papo. E sabe o que eu vejo nele agora? Humildade. Coisa que ele não tinha antes. Ele me contou que perdeu o emprego de gerente naquela empresa grande. Disse que foi por causa do estresse todo, das faltas, da cabeça bagunçada, mas ao invés de se fazer de vítima, ao invés de jogar a culpa nos outros como ele sempre fez, ele reconheceu. Disse que foi descuido dele, que ele não soube lidar com a pressão. Conseguiu outro emprego, ganhando menos, mas está trabalhando honesto, pagando as contas dele, cuidando da família dele. E eu tenho orgulho disso. Orgulho de ver que meu filho finalmente está virando homem de verdade. A Luana também mudou. Ou pelo menos está tentando. Ela me liga de vez em quando,
me convida para almoçar na casa deles. A casa é pequena mesmo, 2 quartos apertados num bairro simples, longe daquele apartamento chique que eles tinham. Mas sabe o que eu vi lá? Eu vi família. Vi a Luana cozinhando com o próprio esforço, sem empregada. Vi ela cuidando do Caio com carinho. Vi ela tratando o Diego com respeito. E vi ela me tratando com respeito também. Me pedindo desculpa, do jeito dela, aos poucos, sem forçar. E eu aceitei. Porque guardar rancor não leva ninguém a lugar nenhum. O Caio, meu neto, esse menino virou minha alegria. Ele dorme aqui em casa todo final de semana. A gente joga bola no quintal, assiste desenho junto. Eu ensino ele a fazer pipoca na panela do jeito antigo. Ele me chama de vovô Valmir. E toda vez que eu ouço isso, meu coração enche. Porque eu sei que eu quase perdi isso. Quase perdi a chance de ser avô de verdade. Mas graças a Deus e graças à minha atitude, eu não perdi. Eu conquistei meu espaço. E agora ele é meu, de verdade. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo do que eu fiz. Se eu me arrependo de ter cancelado aquele apartamento, de ter colocado meu filho na rua. E eu respondo, não, não me arrependo. Porque foi aquilo que acordou ele. Foi aquilo que fez ele enxergar o que ele tinha se tornado. Se eu tivesse continuado aceitando, continuado pagando, continuado sendo pisado, a gente nunca teria chegado aqui. Ele nunca teria aprendido. E eu nunca teria recuperado minha dignidade. Porque é isso que eu aprendi nesses últimos meses. Dignidade não é algo que os outros te dão. É algo que você conquista, que você defende. E às vezes, defender sua dignidade significa tomar decisões difíceis. Significa dizer não para quem você ama. Significa encarar a dor, a culpa, o julgamento dos outros. Mas no fim, quando a poeira baixa, você olha no espelho e vê um homem de pé. Um homem que não se deixou quebrar. E isso não tem preço. O Reinaldo, esse sumiu do mapa. Pelo que a Luana me contou, ele tá morando sozinho numa casa grande e vazia, cheio de dinheiro, mas sem ninguém do lado. Cortou relação com a filha, com o neto, com todo mundo. E sabe o que eu sinto por ele? Pena. Pena de um homem que passou a vida inteira achando que valia mais que os outros por causa de dinheiro e que no final descobriu que dinheiro não compra respeito, não compra amor, não compra família. Ele tem tudo e não tem nada. E eu, que nunca tive muito, tenho o que realmente importa. A Beatriz, mãe da Luana, essa virou minha amiga. A gente se fala direto. Ela vem aqui tomar café de vez em quando. Me disse que ficou orgulhosa de mim, da atitude que eu tomei. Disse que eu ensinei uma lição não só para o Diego, mas para a família inteira. E que ela espera que eles nunca esqueçam disso. Eu agradeço a Deus por ter colocado essa mulher no meu caminho. Porque ter alguém do lado deles me apoiando, me validando, fez toda a diferença. Eu também recuperei parte do dinheiro que eu gastei. Não tudo, porque teve multa, teve perda com a rescisão do contrato, mas voltou uma parte. E com esse dinheiro, eu fiz algo que eu sempre quis. Reformei a casa. Pintei, arrumei o telhado, consertei o portão. Nada muito luxuoso, mas ficou bonita. Ficou do jeito que eu sempre quis que ficasse. Do jeito que a Carmen ia gostar. E toda vez que eu olho para essa casa, eu lembro que ela é minha. Que foi conquistada com meu trabalho, com meu suor. E que ninguém tira isso de mim. Outro dia, eu estava sentado aqui na varanda tomando café, quando o Caio me perguntou: "Vovô, por que o senhor ficou bravo com o papai?" Eu olhei para o menino tentando encontrar as palavras certas. Meu anjo, às vezes as pessoas que a gente ama fazem coisas erradas. E quando isso acontece, a gente precisa mostrar que não tá certo. Não porque a gente quer magoar, mas porque a gente quer que elas melhorem. Você entende? Ele pensou por um segundo e disse: "Acho que sim. O senhor fez igual a professora faz quando eu faço bagunça na sala?" Eu ri. É, mais ou menos isso. Ele ficou em silêncio, mexendo no copo de suco, e depois falou: "Mas o papai melhorou, né, vovô? Agora ele é bonzinho." Eu sorri e passei a mão na cabeça dele. "Sim, meu filho, ele melhorou, e eu tenho orgulho dele por isso." E era verdade. Eu tinha orgulho. Não pelo que ele era antes, mas pelo que ele tinha se tornado. Pelo homem que ele estava tentando ser. E isso era o que importava. Então, para quem está me ouvindo agora, eu quero deixar uma mensagem. Não aceite ser desrespeitado. Não aceite ser usado. Nem pela sua família, nem por ninguém.
Porque amor de verdade vem com respeito, vem com consideração. Se alguém te ama de verdade, essa pessoa não vai te usar como banco, não vai te abandonar quando você mais precisa. E se ela fizer isso, você tem o direito e o dever de reagir, de colocar limites, de mostrar que você tem valor. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói demais, mas às vezes a dor é necessária. É através dela que a gente cresce, é através dela que a gente aprende. E no meu caso, foi através dela que eu recuperei minha dignidade, que eu voltei a me respeitar, que eu voltei a me ver como um homem que merece ser tratado com consideração. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que eu passei. As humilhações, as noites sem dormir, as dúvidas, a dor. Mas eu também vejo a superação. Vejo a coragem que eu tive de tomar uma atitude. Vejo a força que eu encontrei dentro de mim quando eu achei que não tinha mais. E vejo a família que eu tenho hoje. Não perfeita, longe disso, mas verdadeira, construída em cima de respeito, de verdade, de humildade. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Porque foi aquilo que me trouxe até aqui. Foi aquilo que me fez ser quem eu sou hoje. Um homem de 78 anos, aposentado, que não tem muito dinheiro, mas que tem algo muito mais valioso. Tem dignidade, tem respeito, tem uma família que o valoriza e tem paz no coração. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por algo parecido, se você está sendo usado, desrespeitado, humilhado por alguém da sua família, eu te digo, reaja. Não com violência, não com ódio, mas com atitude. Coloque limites. Mostre seu valor, porque você merece ser tratado com dignidade. Todos nós merecemos. E nunca é tarde para reconquistar isso. Eu sou o Almir. Eu sou motorista de ônibus aposentado. Eu sou pai. Eu sou avô. E acima de tudo, eu sou um homem que aprendeu que se respeitar é o primeiro passo para ser respeitado. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo de onde você está nos ouvindo, se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que está passando por isso. Porque a gente precisa falar sobre essas coisas. A gente precisa mostrar que não está sozinho. E que sempre, sempre existe uma saída. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, dignidade não se negocia. Se cuida.